e condenado. Tem gente que ele julga e condena e executa a sentença. Você já passou por isso? De alguém falar de você ou comentar a seu respeito aquilo que não era real. Te julgou por um gesto, te julgou por uma decisão, por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Como é que você se sentiu com relação a isso? Realmente, julgamento é algo difícil de suportar, principalmente julgamento sem misericórdia. Então eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos Mateus 7, começando pelo verso de número 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara, vamos lá? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Amém? Fala, Senhor, né? Pai querido, mais uma vez nos colocamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, porque é a Tua palavra que é a verdade, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, é a Tua palavra que nos orienta, é a Tua palavra que nos transforma, nos consola. É através da Tua palavra que nós vamos adquirindo sabedoria para viver cada dia, Pai. Por isso que a Tua palavra nos renove nessa manhã. Que a Tua palavra purifique o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções e sentimentos. Que a Tua palavra fique registrada, gravada no nosso interior, para que a gente possa viver uma vida feliz. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus está diante de uma multidão, Jesus está pregando, Jesus está falando principalmente com os seus discípulos. E a gente já percebeu que nesse Sermão do Monte, o foco de Jesus é o coração. O foco de Jesus é aonde as coisas acontecem, dentro da gente. Jesus disse que o divórcio, antes de acontecer no papel, já aconteceu no coração. O coração ficou duro, o coração ficou enrijecido. Jesus disse que antes do adultério acontecer na cama, ele acontece no coração. Lá dentro já aconteceu. Pode ser que nem aconteça na cama, mas já aconteceu aqui dentro. E para Deus, Ele está vendo isso. A Bíblia diz, e Jesus ensina também, que o ódio, que o homicídio acontece dentro do coração. Pode não acontecer lá fora, por falta de oportunidade ou de coragem, ou pela misericórdia de Deus, mas pode acontecer dentro do nosso coração. Jesus disse que o nosso coração segue o nosso tesouro. Aonde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar lá. Então Ele disse para a gente buscar um tesouro no céu, acumular um tesouro no céu, porque é para lá que o nosso coração tem que ir. Jesus enfatiza muito a questão do coração, da motivação, da intenção. Deus não vê só a aparência, mas Ele vê também aquilo que está acontecendo dentro da gente. E quando Jesus está falando sobre julgar o outro, Jesus está falando também do nosso coração. O julgamento acontece dentro da gente. Então, o que Jesus está falando sobre isso? Ele começa dizendo, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não significa ser cego
para as injustiças praticadas pelas pessoas. O não julgar não significa que você não vai perceber as práticas erradas. Não julgar não significa que você vai abster-se de formar um juízo sobre a conduta das pessoas. Jesus não está dizendo isso. Muita gente usa esse texto errado. Olha, não julga para você não ser julgado, tá bom? Olha, Jesus mesmo ensinou, viu? Não é para ficar julgando os outros. Jesus está dizendo que a gente não deve se abster de julgar. Não significa deixar de vigiar e precaver-se de tudo que é incorreto e desagrada a Deus. Você tem que ser juiz de algumas coisas. Então, Jesus não está dizendo que a gente tem que ser cego, Jesus não está dizendo que a gente tem que deixar para lá. Não significa deixar rolar. Viva a sua vida e deixa rolar. Cada um tem a sua vida e cada um cuida da sua, tá? Então não julga. Não é bem isso o que Jesus está dizendo. Há um discurso sobre isso, né? Tem até adesivo. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Isso não é o que Jesus está ensinando. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O que é que Jesus está dizendo? Que julgamento é esse? É aquela disposição de olhar desfavoravelmente o caráter e as ações dos outros, o que leva invariavelmente ao pronunciamento de julgamentos precipitados, injustos e desagradáveis sobre ele. Esse não julgar é você não ser precipitado. Esse não julgar é você não olhar para o outro só para pronunciar condenação. Esse não julgar significa que a gente não deve ser pessoas desagradáveis que aponta o dedo. O que Jesus está querendo dizer? Não julgar é aquela disposição crítica de descobrir os erros e defeitos dos outros e depois sentar no trono de juiz e aplicar a condenação severa sem manifestar nenhuma solidariedade. O julgar que Jesus condena é quando eu me sinto superior ao outro e acho que eu tenho absoluta convicção do que está acontecendo, conheço todos os detalhes, sei de todas as coisas, por isso eu posso emitir um julgamento sem oferecer a possibilidade de retorno, de cura, de restauração. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Era isso que eles praticavam. Qual o motivo básico por detrás do julgamento? Qual a motivação de quem julga? É sentir-se melhor a respeito de si mesmo. Muitas vezes o que leva a gente a julgar o outro é que a gente quer se sentir melhor do que o outro, né? Essa ideia de que nós nos sentimos moralmente superiores a quem julgamos. Enfatizamos as fraquezas dos outros e poupamos a nós mesmos. Significa que estamos totalmente certos e os outros errados. Quando eu me coloco na posição de juiz para julgar o outro, eu posso me sentir bem com isso, porque o que está em evidência é o erro do outro, não é o meu. E às vezes a gente pode dizer assim, e eu confesso, eu muitas vezes falei isso, esse tipo de pecado eu nunca vou cometer. Esse erro, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente para cometer isso daí. E foi justamente nesse erro que eu caí. Então essa questão da gente julgar o outro é difícil para o outro e para a gente também. E por que o julgamento não funciona? Por que quando a gente julga o outro, esse julgamento não funciona muitas vezes? Primeiro é porque é uma atitude que não revela amor. Quem se ocupa em julgar não tem tempo de amar.
Quem procura erros, quem procura ações erradas, quem só consegue enxergar o que o outro está fazendo de errado, dificilmente vai amar o outro. Porque não tem tempo para amar e porque vai achar muito difícil amar quem vive só errado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do julgamento. E isso pode acontecer dentro da nossa família. Isso pode acontecer nos nossos relacionamentos mais próximos, de marido e mulher, de pais e filhos, onde há muito julgamento, onde há muito apontar o erro. Muitas vezes o amor não é demonstrado. Por que o julgamento não funciona? Porque é uma atitude que obriga a pessoa a reconhecer seus erros e não permite que a pessoa reconheça sua necessidade de mudar. Quando a gente julga o outro, como alguém diz assim, eu vou agora falar com o outro tudo o que ele fez de errado. Eu vou colocá-lo na parede e ele vai ter que me ouvir, e ele vai ter que reconhecer que ele está errado, e ele vai ter que mudar. Se eu tenho essa disposição, geralmente o outro não vai me ouvir. Ele vai se sentir agredido. Então essa ideia de que o julgamento é interessante como Deus permite que a gente viva a nossa vida, até que a gente aprenda que a gente tem que mudar. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo, não conhecem? O filho pediu a herança e o pai deu. O filho foi embora. Mas o pai ficou aonde? Em casa, esperando o filho voltar. O pai não saiu atrás e achou ele lá no chiqueiro e falou, meu amigo, agora olha o que você está fazendo aí, tá vendo? Está nesse chiqueiro aí, quem mandou você me largar? Quem mandou você pegar a herança? Quem mandou você fazer o que você fez? Sai daí desse chiqueiro já e vamos para casa. O pai não fez isso. Por quê? Porque o pai espera que o filho se conscientize e mude. Arrependimento é voluntário, não é forçado. Amar a Deus tem que ser voluntário. Então essa ideia, às vezes a gente pode achar assim, pastor, você não está sendo muito tolerante? Nós temos que entender, e eu diria, eu entendo isso. Quanta coisa eu demorei para enxergar na minha vida. Quantas coisas os meus pais falaram, meus amigos falaram, quantos sermões eu ouvi na igreja, não caiu a ficha. Demorou. Mas teve um momento que caiu. Então, irmãos, a atitude de julgar, a atitude de criticar severamente o outro, não produz efeito muitas vezes porque o outro não vai ouvir. E não vai ter essa decisão de mudar. Porque o julgamento não funciona. Porque é uma atitude que aponta o que está errado e não oferece ajuda em direção à mudança. Quem julga, condena, mas não oferece o caminho de mudança. Porque mudar não é fácil. Ou é? Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida? Você já tentou mudar a sua disciplina e disse, eu vou começar a fazer exercício físico? Foi fácil? Eu vou mudar minha alimentação. Eu vou comer comidas mais saudáveis. Eu vou acordar a tal hora e fazer tal prática de exercício espiritual. É fácil? Mudar é difícil. Mas quem julga, quem critica, só oferece desconstrução, não ajuda a construir. Porque construir o outro é difícil. Leva tempo, você tem que caminhar com ele, você tem que andar com ele, você tem que oferecer as opções. É por isso que muitas vezes é mais fácil julgar do que restaurar. O julgamento muitas vezes não funciona porque é uma atitude que não considera a limitação do que vemos e percebemos. Costuma ser imprecisa. Nós não temos condições de analisar tudo o que está acontecendo com aquela pessoa. E muitas vezes a nossa decisão de criticar, a nossa decisão de julgar, e às vezes até a nossa decisão de desistir do outro,
é porque a gente não gastou muito tempo para ouvir a história do outro. Porque se a gente ouvisse a história completa da vida do outro, talvez a gente dissesse assim, agora eu entendo as razões por que ele agiu desse jeito. Mas como a gente muitas vezes não ouve, a gente emite. É por isso que às vezes é difícil quando você olha para o judiciário e você diz assim, é um judiciário lento. Concordo. Mas se posicione, se coloque numa posição de alguém que tem que tomar uma decisão. Quanto mais você reúne as provas de um lado e do outro, mais difícil fica de tomar uma decisão. Muitas vezes não é fácil. Esse tempo atrás eu ouvi na Inglaterra, um juiz autorizou um hospital a desligar os aparelhos de uma criancinha. Um bebê, acho que de 9 meses, 10 meses, porque os médicos reconhecem que não há esperança, não há maneira de tirar essa criança da situação que ele está vivendo. Ele tem uma má formação genética e ele está sofrendo. Você acha que é fácil tomar uma decisão dessa e dizer desliga? E o pai? E a mãe? E a dor? E o sofrimento? Mas, por outro lado, será que compensa? Será que é justo deixar essa criança lá, só vivendo por causa dos aparelhos? Sem nenhum tipo de sensibilidade, sem nenhum tipo de consciência, sem nenhum tipo de alternativa para a cura? É difícil. Então, muitas vezes a gente não percebe tudo o que está envolvido naquela situação. Aí Jesus continua, né? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Olha, se você mede com uma reguinha assim, é com uma reguinha assim que você vai ser medido. O que Jesus está dizendo? Eu conheço um homem que durante décadas ele não visitou nenhum parente que fumava, porque ele não gostava de fumante. Ele não gostava de pessoas que fumavam. E durante muitas décadas, ele não visitou seus parentes, porque não vai na casa do fulano ou do ciclano, porque é fumante, porque fuma, porque chega lá, acende cigarro, parece um chaminé, porque não sei o quê. Esse mesmo homem ficou viúvo e casou com uma mulher que fuma. O que Jesus está dizendo é que agora o julgamento sobre esse homem é muito forte e muito grande. Porque ele julgou duramente e agora está sendo julgado duramente. É isso que Jesus está ensinando. O julgamento crítico e severo é semelhante ao bumerangue. Você lança sobre alguém e ele acaba voltando para você. Com a medida que você medir, vão medir você. Quem julga sem generosidade, possivelmente, é bem provável que será julgado da mesma forma. É aquela pessoa que diz, quem é você para falar de mim? Você está pior que eu? Não é? Por isso Jesus continua, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos 2, verso 1. Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo assim, como é que Deus vai julgar aqueles que não conhecem a palavra dele? Como é que Deus vai julgar aqueles que não ouviram o Evangelho? Paulo está dizendo, pelo que eles disseram. O pai diz para o filho, não pode roubar. De quem você pegou isso? Pai, eu peguei do menininho lá da escola, do meu amiguinho. Vai devolver, eu não quero que você rouba. É errado pegar aquilo que é dos outros. Só que o pai está fazendo aquilo que ele disse para o filho não fazer. O que você fez? Você mentiu para sua mãe? Você disse mentira para ela? Por que você mentiu? Você vai ficar de castigo. Não é para mentir, é para falar a verdade. Mas quando chega no trabalho, fala que eu não estou.
Como é que a gente pode? Paulo está dizendo assim, aquilo que você fala, que é lei, é com essa lei que Deus vai julgar você. Porque você estabeleceu a lei. É por isso que Paulo diz que ninguém, diante de Deus, é indesculpável. Todos nós vamos ter e vamos precisar de um Salvador. Porque quem aqui não disse uma coisa e fez outra? Olha, sobre julgamento, a igreja de Corinto estava julgando Paulo. Essa igreja foi muito dura com Paulo. Eles diziam que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha autoridade, que Paulo não andou com Jesus, que apóstolo de verdade era Pedro. Mas não Paulo. Olha o que ele escreveu. Eu acho interessante esse texto. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo está dizendo assim, olha, eu pouco me importo com o julgamento que vocês estão fazendo sobre mim. Isso não muda nada. Aliás, a minha consciência não me acusa de nada, mas isso também não quer dizer nada. Porque quem vai julgar de verdade é Deus. E Ele vai julgar as intenções do coração. Muita gente diz assim, pastor, eu estou com a minha consciência tranquila. Estou com a minha consciência tranquila. Tomamos a decisão e a minha consciência está tranquila. Amém. Que bom que a sua consciência está tranquila. Mas isso não é parâmetro para você estar bem diante de Deus. Porque a nossa consciência pode nos enganar. Quem julga mesmo é Deus. Então, irmão, espere. Porque Paulo diz assim, porque na vinda do Senhor, Ele trará à luz o que está oculto. Oculto. E Ele vai julgar as intenções do coração. Continuando no nosso tema, Mateus 7, verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Achei interessante isso. Acho que quando os ouvintes de Jesus ouviram isso, acho que eles deram risada. Eles sentiram uma ironia. Imagina uma pessoa com um tronco dentro do olho. Uma tábua. E ela andando com aquela tábua dentro do olho, dizendo, tem um cisco no seu olho, viu? Deixa eu ver se eu tiro esse cisco aí. Rapaz, e essa tábua aí que está no seu olho? O que você vai fazer com ela? Né? Temos uma tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas, não é assim? A gente consegue enxergar o cisco, mas não consegue ver a trave, o tronco. Quanto mais se repara nas pequenas falhas do outro, menos condições se tem de considerar suas próprias falhas. Veja a ironia. Alguém com um tronco nos olhos querendo tirar o cisco do olho de outra pessoa. Achei mais ou menos isso aqui, né? Tem um cisco no teu olho, mané. Né? E é o cisco lá, ele com aquele baita tronco dentro do olho, né? Quem é que na verdade está ficando desacreditado? É quem está sendo julgado ou é quem julga? Quem julga. Como pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, né? A palavra de arrependimento, a palavra de ajuda, a palavra que vai restaurar o irmão, tem que ser com amor. E somente poderá ser dita ao outro de modo salutar quando for precedida da sincera consciência da própria culpabilidade e imperfeição. Só quando eu me dirijo ao outro, lembrando de quem eu sou,
é que aquilo que eu posso falar para o outro vai ajudar o outro. Só quando eu me coloco na condição de frágil, de pequeno, de debilitado, só quando eu consigo enxergar as minhas dificuldades, as minhas carências, as minhas limitações, as minhas fraquezas, só quando eu chego perto do meu irmão nessas condições, eu tenho uma palavra de restauração. Eu tenho uma palavra de ajuda. Eu tenho uma palavra que vai modificar o coração dele, porque eu estou falando daquilo que eu vivo. Hipócrita, Jesus coloca essa palavra, hipócrita, e aqui eu vejo que essa palavra é a palavra-chave do texto. Hipócrita. Por que você está julgando? Tire primeiro a tábua do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa hipocrisia, ela é a mais desagradável, porque ela tem uma aparência de bondade. Eu quero te ajudar, viu? Deixa eu te ajudar a tirar o cisco. Olha, me preocupo com você. Mas Jesus está dizendo que a intenção do coração é que essa hipocrisia ela nos transforma e ela infla o nosso ego. É preciso enxergar com clareza, não apenas a farpa, não apenas o cisco, mas também a condição para a remover. Por isso que Jesus está dizendo que a gente começa a ver o quê? Claramente. Além de enxergar o cisco, é preciso enxergar o como remover o cisco. Não é só ver. Como a gente faz para ajudar? Como a gente faz para agir? Como a gente faz para restaurar? Não basta fazer o diagnóstico. É preciso oferecer o tratamento correto. Eu tenho lido alguns artigos de um sociólogo que faz uma análise muito profunda da nossa sociedade. E muito direta, muito objetiva, muito clara, muito rica. Realmente vale a pena ler. Mas o interessante de tudo é que ele não oferece um caminho. Sabe? As pessoas conseguem até fazer um diagnóstico. Mas e a solução? Aí elas não sabem. Então, Jesus nos dá diretrizes. E eu gostaria que você pudesse pensar nisso aqui. Pastor, a gente não deve julgar? A gente não deve criticar ninguém, não deve julgar, não deve ver o que está acontecendo de errado. Tanta coisa nesse país está acontecendo, a gente não pode falar nada, tem que ficar quieto? Não. Mas considere isso, olha. Humildade, não superioridade. Quanto mais humildes formos, mais misericordiosos seremos para com os outros. Julgue, critique, avalie, veja as atitudes das pessoas, construa o seu juízo sobre determinada situação, mas sempre com humildade. Sempre com humildade. Faça isso, não faça isso de forma... esses daí... Segundo, julgue fatos, não pressuposições. Julgue fatos, não presunções. Se formos rápidos em julgar, não precisaremos de muita prova para formar nossos julgamentos. Onde nos faltam informações, devemos ser cautelosos. Antes de compartilhar, avalie, verifique. Onde é a fonte? É verdade aquilo? Você não vai estar destruindo o caráter de alguém com aquela postagem? Será que tem fundamento aquilo que você está dizendo? Ou foi alguém que construiu aquilo para te induzir ao erro? Nós precisamos entender o que está acontecendo antes da gente emitir o julgamento. Por que o Marcos passou por mim e nem me cumprimentou hoje? Deve estar com bronca, deve estar se achando. Vai ver porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, agora ele não quer falar comigo. Você está julgando o quê? Pressuposições. Oh, você não falou comigo? Ah, desculpa, poxa, eu passei ali, estava com a minha cabeça assim, preocupado. Né? Fatos, julgue os fatos. Terceiro, palavras e ações
e não motivos. Julgue palavras, julgue ações, julgue atitudes. Só Deus sabe os motivos do coração. Somos ordenados a julgar ensinos, condutas, atitudes pecaminosas. No entanto, os motivos pertencem a Deus e estão além do âmbito da nossa jurisdição. A verdade é que tem gente que julga a motivação. Pastor, eu consigo até enxergar o coração. No fundo mesmo, o que ele queria, o que ela queria era isso. A gente está julgando o quê? A intenção. A gente tem que julgar o que aconteceu. Nem sempre a gente consegue chegar no coração da pessoa. Quarto, julgue palavras e ações e não motivos. Continuamos ainda nos motivos. Precisamos sondar as motivações do nosso coração. Pedir a Deus que nos ajude a agir com motivações certas. O único motivo que eu posso julgar é o meu. A única intenção que eu tenho direito de julgar é a minha. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou julgando assim? Quais são as minhas motivações? E eu queria fazer um parêntese aqui. Eu tenho me convencido cada vez mais que as pessoas elas fazem o que fazem por 3 motivos. Esses 3 motivos, para mim, são o que move o coração das pessoas. Primeiro, orgulho. Muito daquilo que a gente faz, às vezes a gente está fazendo por orgulho. Segundo motivo, muito forte, muito presente nas ações das pessoas, medo. Medo. Medo de não ser valorizado, medo de não ser reconhecido, medo de ser deixado para trás, medo de fracassar, de falhar. Muita gente age por causa de medo. Tem gente que é arrogante, tem gente que é teimosa, tem gente que é obstinada, tem gente que é dura de se convencer de alguma coisa por medo. Porque ela acha que se ela mudar, ela está demonstrando que está errada, que falhou, que não agiu correto, que não planejou direito. Tem gente que se afasta das pessoas, se afastam de certas circunstâncias por medo de fracassar, de falhar. Nem tenta. Ou escolhe caminhos mais fáceis de seguir, mais tranquilos para se caminhar, porque tem medo. Quantas coisas a gente não pensa, a gente não deixa de fazer, ou não deixa de produzir, não deixa de tomar as decisões porque a gente tem medo. Outro sentimento por detrás, muitas vezes, das ações das pessoas é culpa. Porque ela se sente culpada, ela faz. Porque ela se sente culpada, ela cede. Porque ela se sente culpada, ela não exige tanto. Porque ela se sente culpada, ela reage a certas circunstâncias e reações. Então, eu tenho lido um pouquinho sobre esse tal do baleia azul. As pessoas estão procurando a motivação. O que está levando os nossos jovens, adolescentes, a entrar nisso? Será que é o medo de não fazer um desafio que lhe foi proposto? Do outro dizer, você fracassou, você falhou. Será que é a questão de que, como disse a Yuko, e eu tenho lido sobre isso, nós vivemos numa sociedade que perdeu a perspectiva de passado e de futuro? O passado não aproveita porque já foi. O futuro, misericórdia, olha o que vem pela frente. O negócio é hoje. Então vamos estourar o hoje, porque amanhã sei lá. A vida tem um autor, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, não sei se a Cibele pode me ajudar, que ficou no campo de concentração, sobreviveu a um campo de concentração e criou uma escola de psicanálise, se não me engano, logoterapia. Acho que é Frank Victor, não é isso? E depois que ele saiu do campo de concentração,
Ele escreveu um livro. E ele disse assim: eu só consegui sobreviver ao campo de concentração porque eu consegui encontrar um significado maior para a minha vida. E ele disse assim: muitos dos meus amigos se suicidaram no campo de concentração. Tinha uma cerca eletrificada e eles corriam e se abraçavam na cerca e morriam eletrocutados, porque eles perdiam todo o sentido, significado e propósito da vida. Dentro daquele terreno tão opressor, tão maligno, não tinha muita visibilidade para o futuro. Então ele cria essa escola dizendo: se você não encontrar significado para a sua vida, você não vai ter vontade de viver. Se você não encontrar propósito para a sua vida, se você não encontra um objetivo maior do que você mesmo, é difícil você se manter no rumo. E eu acho que a nossa sociedade está vivendo isso. A nossa sociedade está vivendo uma crise de existência. Para quê? Para que viver? Para que trabalhar? Para que correr tanto? Para que fazer as coisas? Olha aí. Para quê? E o que Deus está pedindo para nós é que a gente tenha motivos certos para agir. Outra coisa que você pode levar em consideração quando você for fazer um julgamento: assuntos bíblicos, não preferências. Algumas coisas são claramente certas e outras claramente erradas. Existem coisas na Bíblia que está claramente definido como errado. É pecado, não faça. Existem outras que são claramente certas: amar, perdoar, agir com bondade. As que ficam entre essas duas esferas precisam ser avaliadas considerando o contexto, a motivação e quem será afetado. Então, assim, tem gente: pastor, é pecado beber? Depende. Pode ser e pode não ser. Por quê? O que a Bíblia fala sobre bebida? Ela diz que a gente não deve se embriagar. Então, se embriagar é pecado. Você sair fora da sua consciência normal, você não ter juízo porque você bebeu, é pecado. Mas você tomar um cálice de vinho antes do almoço, um cálice de vinho antes da janta, você celebrar com um amigo, não é, dentro de um contexto. É errado beber, pastor? Depende. Se você tem um casal na sua casa, um convidado, e você sabe que ele é um ex-alcoólico, na minha opinião, é errado você abrir uma garrafa de vinho. Você vai induzir o outro a pecar. Ainda que ele possa ser adulto, maduro e suficiente para dizer: não, eu não bebo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Então, julgar o que as pessoas estão falando: pastor, é errado. Hoje nem é tanto mais. É errado ir ao cinema, é errado ao teatro, é errado mulher usar calça comprida ou usar cabelo curto, é errado. Tem muita igreja que acha que é. E julga quem faz isso. Mas nós precisamos tomar cuidado. Então, quando você estiver julgando alguma coisa, veja se isso está ferindo um texto bíblico. Certo? Olha, não temos liberdade de julgar os outros em questão de consciência, onde há liberdade de conduta e crença. Quando a Bíblia deixa em aberto, nós temos que tomar muito cuidado para julgar a consciência do outro. Devemos indicar um texto bíblico que está sendo violado e não se basear numa preferência pessoal. Às vezes, uma coisa que perguntaram para mim: crente fazer tatuagem é pecado? Eu ainda não vi um texto bíblico que diz que seja. Mas eu também nunca tive coragem de fazer. Embora eu já pensei em fazer. Né? Homem usar brinco é pecado? Depende do contexto, depende da motivação, depende do que está por trás daquilo que está acontecendo. Né? Será que comprar uma garrafa de vinho por R$5.500 é pecado? Depende do contexto. Se ele vai se endividar. Depende do contexto, se ele está fazendo isso para querer se autoafirmar diante de alguém.
Não sei. Será que... Então essas coisas, irmãos, antes da gente emitir o nosso juízo, nós temos que olhar a Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia, nós temos que apontar algum princípio bíblico que está sendo violado. Né? Outra coisa, você tem direito de julgar a coisa certa pelo motivo certo, mas não tem o direito de condenar, não tem o direito. Você tem o direito de advertir uma pessoa dizendo, olha, o caminho pelo qual você está indo é perigoso. Mas você não tem o direito de dizer, ó, você já está no inferno, viu? Nem adianta. Essa questão de julgar e de sentenciar. Quando você vai no texto, se você lê o capítulo 7 de Mateus, você chega no verso 6, Mateus 7, 6, diz assim, não deem pérolas aos porcos. Ora, como é que você vai saber se você está dando pérola aos porcos ou não? Você tem que julgar, você tem que ter juízo. Você tem que dizer, olha, nessa situação, nessa circunstância, eu não vou nem falar nada, porque não adianta. Se eu falar, eu ainda vou receber uma agressão. Jesus disse assim, entre pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque largo e espaçosa é a porta que leva para a perdição. Você tem que saber que porta que você entrou. Você tem que saber se você está no caminho estreito ou no caminho largo. Porque o caminho estreito é para a vida, o caminho largo para a perdição. Tem que ter juízo, tem que julgar. Tem que saber se aquela pessoa está te convidando para o caminho estreito ou para o caminho largo. Então eu tenho que fazer juízo. Agora, eu posso julgar porque Jesus, no Mateus 7, 15, 13, 14 e 15, ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. São lobos vestidos de ovelha. Por fora são ovelha, por dentro são lobos. Cuidado, eles vieram para devorar as ovelhas. Como é que você vai saber qual é o falso profeta e qual é o profeta verdadeiro? Jesus disse, pelos frutos, pelas atitudes, pelas ações, por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele vive. Você tem que ter o quê? Juízo, entendimento, você tem que julgar. Agora, mesmo assim, a gente não pode dizer, esse daí já está no inferno. Quem vai fazer isso é Deus. Agora, por outro lado, irmãos, se Jesus está dizendo para a gente não ser fariseu e hipócrita, por outro lado, a gente não pode ser um liberal. Existem muitos hoje que estão satisfeitos com a trave no próprio olho e com o cisco no olho do outro. São os adeptos do viva e deixe viver. Agem como se nada importasse para Deus. Agora, o texto bíblico, irmãos, está dizendo assim, que você tem que fazer o quê? Tirar a tábua ou tirar a viga do seu olho e então você vai ver claramente para fazer o quê? Tirar o cisco. Jesus está dizendo assim, não é para deixar o cisco no olho do irmão. Ajuda a tirar. Mas antes de tirar, você tem que ver você. Ou seja, dentro da igreja, a gente tem que confrontar, tem que falar, tem que dizer a verdade. Porque a gente está pensando em ajudar. Não é assim, olha pastor, cada um tem a sua vida, cada um vive do seu jeito, eu tenho a minha consciência, não é isso. E para terminar, eu quero que você entenda que o que nós estamos falando é isso aqui, ó. Não afirmamos que somos perfeitos. Não afirmamos que fazemos julgamentos finais. Não afirmamos que estamos acima de quem julgamos. Afirmamos, porém, que somos ordenados a estudar as Escrituras para encontrarmos respostas a duas questões. Em que Deus quer que acreditemos e como Ele quer que vivamos. Essas duas coisas nós precisamos julgar. No que você acredita e como é que você vai viver. Se nós da igreja, aliança, temos uma doutrina e nós precisamos entender, pastor, o que é que essa igreja acredita e como é que Deus quer que a gente viva. Essas duas coisas são fundamentais, a gente não abre mão. Afirmamos que temos a responsabilidade de viver segundo esta verdade.
e incentivamos os outros a fazer o mesmo. Por isso que você tem estudo bíblico, grupo de estudo, BSF, grupo de estudo de mulheres, grupo de estudo dos homens. Por quê? Porque a gente está buscando o quê? Conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. É tudo igual, pastor. Todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Tem o caminho estreito, tem o caminho largo. Tem a porta estreita, tem a porta larga. Tem o joio, tem o trigo. Tem a vida eterna e tem morte eterna. Sempre, irmão, sempre, diante de Cristo e da palavra de Cristo, nós estamos tomando uma decisão. E a nossa decisão vai interferir no nosso futuro. Por isso você tem que saber no que você crê e como é que você vive. Nós temos que saber isso. E é isso que Jesus nos pede. Julgar com seriedade. Às vezes eu me sinto um pouquinho assim, porque a pessoa pode, por exemplo, hoje é muito comum, né? Manda uma mensagem no WhatsApp do grupo e a gente vai ver a mensagem, é uma mensagem bonita, é um verso bonito, mas o ensino é contrário às Escrituras. E aí a gente tem que tomar uma decisão, né? Fica chato às vezes. Falei, esse pastor aí joga um balde de água fria, né? A gente estava... Olha, ele gosta de ficar corrigindo, gosta de ficar julgando. Não gosto, irmãos. Mas é a minha obrigação como pastor da igreja. Porque Deus vai requerer isso de mim. O que mais a gente tem hoje é confusão. Principalmente na igreja. É tanta gente falando, é tanto vídeo circulando, é tanta pregação, é tanto ensino. Eu sei que eu tenho 40 minutos do seu tempo aqui. Os outros têm a semana toda. Para você ver filme, para você ver vídeo, para você ver mensagem, para você falar tudo. Mas eu queria desafiar você nessa semana. Primeiro, que você fizesse um jejum de palavras, de julgamento. Que você não comentasse o erro dos outros, de ninguém. Conseguisse olhar para aquilo, que vontade que dá agora de postar isso aqui. Segura a vontade. Ora por essa pessoa, ora. Assim, eu não vou botar esse podre não. Não vou colocar esse podre, não vou ficar contando o podre das pessoas. Esse é um desafio para a nossa semana, amém? Amém? Faça isso. Quando você pensar em julgar, pensar em criticar, pensar em dar uma sentença para aquela pessoa, pensa um pouquinho disso. Esse cara é miserável pecador. Mas se não fosse a graça de Deus, eu também seria. Então, pensa nisso, com misericórdia. Você não está afirmando o erro, você não está abalizando o erro, você não está assinando embaixo no erro, você não está se omitindo, você não está querendo ser juiz das pessoas. Segundo exercício que eu pediria para você, ajude a divulgar as mensagens da igreja. Ajude a divulgar o que acontece na nossa igreja. Eu sei que você compartilha de várias igrejas. Não tenho nada a ver com isso, não estou me sentindo aqui diminuído, nem estou com medo, não. Eu peço a Deus que me ajude a não agir com medo. Nem estou me sentindo culpado. Mas eu queria dizer para você o seguinte, divulgue a nossa igreja, compartilhe a nossa igreja. Veja o que acontece aqui, reparta isso com as pessoas. Experimente fazer isso e experimente ver como é que vai ser o retorno. Porque nós estamos aqui e estamos divulgando o que é nosso. Né? Não estou dizendo que você não deve ver o que o outro falou, o que o outro disse. Nada, irmão, não me entenda assim. Eu só estou dizendo para você que também nós, aqui na nossa igreja, produzimos conteúdo. E que isso possa ser divulgado para pessoas que precisam. Amém?
Que você possa viver essa semana com o coração limpo. Veja bem, critique, julgue, analise, preste atenção no que está acontecendo, leia nas entrelinhas. Ontem eu fui assistir a Cabana. Olha, quando fomos assistir, fomos às 5 horas para o cinema e conseguimos assistir a sessão das 8. As outras estavam lotadas. Quando acendeu a luz do cinema, o que tinha de gente com lencinho na mão, aquele filme toca profundamente a vida das pessoas. E eu diria para você, essa é a oportunidade que a gente tem de falar do amor de Deus. De dizer que o Deus que nos ama é o Deus que tem a marca da cruz, que sofreu, ele não é apático. Então, irmãos, é uma oportunidade. Infelizmente, tem muito crente que já julgou o filme, que já julgou o autor do livro, que já mandou tudo para o inferno e vai perder a oportunidade de ter uma grande ferramenta para convidar um amigo, um parente, uma pessoa para depois iniciar um diálogo. A gente tem que ser sábio. Então, vamos viver isso. Eu tenho que ser criterioso. Eu tenho que ler e assistir um filme, ler um jornal, ler uma revista, ler um livro, com essa consciência. Eu sou chamado para fazer a vontade de Deus. Amém? Pai querido,